só quem está aqui comigo, doutora Natália Carioca, médica veterinária de gatos para os gateiros de plantão, assim como eu. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, obrigada por aceitar nosso convite para falar Obrigada de a gatos. vocês. Para quem melhor, né? A paixão de tanta gente. E hoje para falar de um assunto muito importante, que é assim uma dor de cabeça nos tutores, né, doutora? Doenças do trato urinário de gatos. Sim. Doutora, muito comum durante os atendimentos. Acredito que por semana arriscaria em torno de 4 atendimentos nesse tema. Doutora, existe assim as principais doenças, a sua demanda maior de doenças assim relacionadas ao trato urinário? Normalmente o gato, ele faz a doença, o sintoma da doença do trato urinário inferior, que é a bexiga, né, normalmente, por um quadro de inflamação. Essa inflamação ela pode ser desencadeada por meio de estresse ambiental, às vezes é uma casa que tem muitos gatinhos, um gato briga com o outro, não se dá bem, alguma necessidade daquele gato que não está sendo atendida no ambiente, ou por alguma dor crônica. Existem gatos, por exemplo, que têm problemas de coluna, problemas articulares, que têm uma dor crônica semelhante ao que os seres humanos passam. Então esse gato ele tende a ter um processo inflamatório da bexiga muito mais intenso. Outra coisa tão importante quanto esses processos inflamatórios é a presença das pedrinhas, que são os cálculos. Né? E esses cálculos, eles vão ali batendo na bexiguinha e gerando dor, desconforto, e o gato vai tendo aquele desconforto, às vezes, tentando esconder o sinal, mas vem o grandíssimo problema depois. Doutora, eu costumo dizer que o gato é muito mais difícil da gente detectar qualquer doença. Eles escondem dor, eles escondem tudo. Tem uma maneira de eu perceber que ele está com algum problema urinário, assim, alguns sinais que eles podem nos dar, assim? O primeiro e grande sinal mais importante que a gente como gateiro tem que ter é esse gato urinar fora do cantinho dele, fora da caixinha de areia. Então, esse gatinho, ele urinando fora da caixinha de areia, muitas vezes a gente pensa, isso é um problema comportamental, precisa de um adestramento, mas não. A verdade é porque ele está sentindo um desconforto quando ele vai naquela caixinha de areia e no entender dele, é a caixa que gera a dor. Então, ele vai mudando o cantinho para urinar, tentando não sentir aquele desconforto. Esse já é o grande sinal de alerta. Todo tutor, quando perceber isso, antes de pensar que é um problema comportamental, tem que levar ao veterinário, fazer os exames, ultrassom, exame de urina e a gente verificar se o problema não é realmente a bexiga. Doutora, uma pergunta que pediram para eu fazer no meu grupo de gateiras. É verdade que os gatos machos apresentam mais problemas do que as fêmeas ou é mito? É verdade, porque o tamanho da uretra do gato, a uretra, para quem não sabe, é o caninho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo. O caninho da uretra do gato, ele é muito mais fininho do que o da fêmea. Os dois podem ter os processos de inflamação, formar pedrinha, mas a fêmea dificilmente vai obstruir a passagem do xixi. O gato, como ele tem a estrutura anatômica do pênis, que é muito mais fininha, essa uretra vai bem fininha e qualquer sedimento, qualquer descamação da bexiga vai ali tampar a passagem do xixi e ele vai ter dificuldade de eliminar. Então é mais fácil que a gente perceba. Entendi. Outra pergunta que eu quero saber se é verdade ou mito, que muita gente quer saber também. Castrar o gato pode ocasionar problemas urinários? Muita gente fala, eu castrei meu gato e ele passou a ter problemas no trato urinário, problema nos rins. Isso é verdade ou mito, doutor? Não, isso é um grande mito. A gente já tem estudo científico comprovando de que a castração não é um fator que predispõe a problemas urinários. Na verdade, em muitos casos, a castração evita esse problema de obstrução. Porque o gato não castrado, quando ele é confinado numa casa, às vezes com mais de um gato, uma gatinha fêmea, ele fica numa ansiedade para cruzar. E nessa ansiedade é um fator de estresse crônico para esse gato. Então, assim, ele fica naquela ansiedade, ele briga às vezes com a outra gatinha da casa porque ele quer cruzar e a gatinha é castrada. E esse estresse desencadeia processos inflamatórios na bexiga. Então, o gato vai ter a crise de doença urinária. Entendi, importante saber disso. Muito importante. Doutor, e a alimentação influencia, de certa forma, o tipo de ração ou não? Alguns tipos de ração facilitam a formação de alguns pequenos cristais dentro da bexiga. E esses cristais vão se juntando, formando as pedrinhas, vão inflamando a parede da bexiga e aí podem vir a obstruir, né, a passagem do xixi do gato. Então, sim, alguns tipos de alimentação podem predispor essa formação. O
gato tem cálculo? Eu tô assim é tanta pergunta para quem tem gato, a gente fica com a cabeça borbulhando. Mas o gato, ele pode ter cálculo renal assim como a gente? Pode sim, e é muito comum. Muito comum. Forma o cálculo lá dentro do rim e o grande problema é quando esse cálculo vem descendo. E aí gera a cólica renal do mesmo jeito que o ser humano tem. E aí, o que a gente faz, doutora? Hoje em dia a gente tem técnicas cirúrgicas e conservadoras para tentar contornar a situação, né? Mas são situações que precisam de uma intervenção muito rápida e precisa. A gente precisa identificar o quanto antes o processo, tentar fazer um tratamento conservador. Se o tratamento conservador não for eficaz, a gente passa para processos cirúrgicos, que aí são cirurgias, microcirurgias, cirurgias realmente muito especializadas. Mas quanto antes for visualizado esse problema e houver a intervenção, melhor para o gato. Às vezes a gente não consegue chegar a tempo. Mas, doutora, doenças no trato urinário, assim, se não cuidadas, elas levam a óbito? É uma coisa muito séria? Levam, sim. E é comum que chegue paciente que está sem conseguir urinar há 3, 4 dias e por conta disso o rim já parou de funcionar, né? E esse gato já está com complicações e pode vir a óbito. Doutora, assim, na nossa rotina mesmo, no dia a dia, tem coisas que eu possa fazer para evitar esse tipo de doença? Tem sim. A principal situação que deve ser evitada é o estresse crônico desse gato. Então, cuidar do ambiente onde esse gato vive, fornecer coisas que a espécie felina precisa de natureza, como, por exemplo, caixas de areia limpa. Alguns tutores realmente retiram caixas de areia achando que o gatinho vai se habituar a urinar em cantos como o cachorro. E a natureza do gato não é assim, ele precisa enterrar o xixi, enterrar o cocô, então é importantíssimo respeitar isso. Sim. Evitar que tenham gatos convivendo que briguem, então se um gatinho briga com o outro, a gente tem que fazer um ajuste ambiental naquela casa ou no apartamento, para que eles não fiquem entrando em atrito. Ajustar uma alimentação de qualidade para esse gato e principalmente fornecer muita água. A espécie não bebe água no potinho como o cachorro. A espécie ela adquire água do corpo através da alimentação. Então, os alimentos úmidos, como sachês, patês, eles são fundamentais para a gente manter a saúde do trato urinário do gato, todos os dias. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua atenção, por ser maravilhosa. Eu fiz perguntas que eu nem tinha combinado com ela, né? Gateira vai fazendo pergunta e ela respondendo aqui maravilhosamente bem. Muitíssimo obrigada. Por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Meu Instagram profissional é o @doutora.nataliacarioca e lá eu deixo muitas dicas importantes para o dia a dia dos gateiros. Então, quem quiser saber mais coisas sobre gato, só seguir lá, que tem muita coisa legal. Tem mesmo, viu? Posso atestar. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada também. A minha pet dica de hoje é: ofereçam sachês e patês diariamente para os gatinhos. Isso preserva e auxilia na função do rim e da bexiga. Eu não avisei que o programa de hoje estava sensacional? É uma pena que tudo que é bom dura pouco. Mas espera aí, porque antes de terminar, eu ainda tenho aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é a coisa mais linda, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, tem todas as matérias lá para você. É @TV Pet Show. Aí aproveita e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então você pode posicionar a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus. E lembrem-se, TV Pet Show, onde seu pet é a estrela.